Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui hoje, novamente, eu, Alexandre Casarim, Roberto Abdala, Viviane Nadeu e a nossa ilustre convidada, a doutora Cláudia Turelli, mestre especialista em odontopediatria, embaixadora da Manbaby, artigos para crianças, tá? Colunista da Dental Cremer e a famosa dentista que corre. Um prazer recebê-la aqui hoje, tá? E vamos abrir hoje por que a dentista que corre. Conta pra gente. Bom, inicialmente, muito obrigada a todos vocês por esse convite. Foi bem. Parabéns. Você falou. Vai, Nossa, cara. Foi bem. Ô, louco, meu! Ô, louco, meu! Brincadeira, galera. Quanta coisa que você falou. Respira, vamos lá, câmera. Gente, agora corta. Vamos começar de novo. Mas faça Oi, isso pessoal, não. tudo bem? Não é legal isso. Não, você foi bem mesmo. Não, foi ótimo. Foi bem, foi bem, foi Parabéns, bem. parabéns. Tá Já contratado. escutou, nem tossiu. É verdade. Vamos, hoje tem de pelique, vamos embora. Exatamente. Mas deixa ela falar agora, você... Ui! Brincadeira, galera. Pode Muito começar. obrigada, viu, inicialmente, pelo convite de todos vocês. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui para falar por que é dentista que corre. Na verdade, assim, claro, é a dentista que gosta de esporte, representando os dentistas que correm todos os dias nas suas lutas, né? E também para motivar as pessoas, também os próprios profissionais, que a gente cuida dos outros, mas a gente não cuida da gente, não é mesmo? É verdade, é verdade. Diz a minha secretária que quando ela fala assim para os meus pacientes, a doutora Viviane não está muito disposta hoje, precisou desmarcar. Ela fala, como não? A gente não pode ficar doente, a gente não pode ter Covid, a gente não pode ter nada. E- É uma bagunça, não é isso? Exatamente. Então a gente esquece que é importante, nós temos que nos cuidar para cuidar do próximo, né? E eu acho que é uma corrente do bem, de motivação. Ele é coach também, né? Tem um... Você viu? Todo mundo acha que eu fiz coach, mas eu nunca fiz coach. Mas eu acho que acreditar também no nosso potencial, eu acho que tem envolvido várias coisas. E também foi uma ideia que ninguém... É legal que a gente não precisa perguntar. Você A gente viu? vai Já tô- perguntar, você já Ela responde. tá animadíssima. Esse é o mais legal, é. Eu vi muito... Eu ia perguntar isso aí pra você. Como que teve essa pergunte, ideia? Mas então. aí você já perguntou Então e vamos já lá. respondeu. Vamos lá, vamos Aí tipo, junto. eu vou fazer Calma, o quê? a gente chega lá. Calma, a gente tá no entrosamento. A gente almoçou, Não, deu risada, mas vamos lá. Porque é bom a gente fazer uma Até pergunta cruzei as também. pernas aqui. Sei lá, Vamos só uma ideia. Desculpa, que eu Só vim super ideia. animada. Posso perguntar? Assim? Como surgiu essa ideia? Ó, tá vendo como fica melhor? São terríveis. Começou a ideia... Você pode elogiar a pergunta. Falar, boa Bom, pergunta. boa pergunta, tá? Muito melhor obrigada ainda. por você falar sobre isso. Começou com uma ideia onde eu percebi, depois, quando eu realizei, né, a minha pós-graduação, eu percebi que eu tinha que fazer um recomeço de vida, né? Não adianta você ter o título se você perceber que não tem gás, não tem energia para você se desenvolver, né? E sabe que eu fiquei 14 anos sem tirar férias e eu fui para o Sul e eu fiz uma fase sabática da minha vida onde eu tinha que concentrar a visão em mim. Tô nessa fase aí. Aí, olha, é transformadora. Transformadora. Eu Isso vou aí. tirar um ano sabático. Tá? Olha, 14 15 anos de dias. festa, né? Mas, ué. Não, Eu tô nessa aí. Tô na sua história aí. Mas, ó, 15 dias. faz isso, não. né? Bom, Falar aqui. foi transformador. Eu lembro que eu fui uma tirolesa, tinha uma senhora do Rio de Janeiro que eu falei assim, ó, se eu for nessa tirolesa e eu abrir os braços, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Tirolesa, Olha, e era uma baita tirolesa. E eu tenho essa foto até hoje. E eu lembro que lá eu senti E uma ali emoção. você mudou. Eu senti que tinha uma emoção muito grande. Nós temos uma vida e merecemos ser felizes. É né? isso aí. Caraca. E se você não abriu? Você abriu o braço, né? Os braços, eu lembro que eu senti uma emoção que eu decidi lá, que eu precisava resetar a vida e que eu tinha que fazer o máximo possível com o mínimo que eu tinha. Né? Então, quando eu voltei, eu decidi fazer uma academia. Na verdade, eu estava me curando de uma depressão que eu tive na época da pós-graduação. E, na verdade, eu nem sabia. Eu me curei sem tratamento, sem medicação e fui na superação. E eu acreditei nessa ideia. Deixa eu voltar na tirolesa. Quando você estava lá, que você abriu seus braços, que você desceu, a emoção foi tanta a ponto de você, sei lá, chorar de felicidade, de tristeza, tudo junto? Ou não? Sim. Você chorou? Sim, você Bateu aquele negócio? E toda vez Você que já me foi perguntam... nessa tirolesa? Não, mas eu tive o mesmo insight que ela. Recentemente, eu fiz uma trilha. Aí, nessa trilha, eu vi uma paisagem muito bonita. E eu não sou uma pessoa deslumbrada. Mas, gente, quando eu olhei aquilo, é como se eu tivesse... Falando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Trabalhando muito, fazendo muito. E cadê? E a vida tá aqui, olha que lindo.
Caiu a ficha ali. Eu acho que cada um tem seu momento. E não interessa a paisagem. Você foi na tirolesa, eu fui nessa paisagem linda. Na hora que caiu minha ficha, eu falei, para tudo. Para tudo. Mas será que às vezes é um momento que a gente vem sobrecarregado aí com a profissão, com o teu dia a dia, o mundo de vocês na odontologia, atendimento ao paciente, toda aquela eu acho carga, que e a hora que vocês vão, vocês descarregam. Não é descarregar. Eu acho Isso, que né? saiu do Tira, ambiente. Eu acho que para todo mundo isso. Eu não sei, eu mudei de ambiente e foi uma porrada ao mesmo tempo, mas aquilo foi muito bom. Eu me emocionei de ver a paisagem, mas abriu Então, como a se música fosse abriu tudo. fundo nesse Falei, clipe. nossa, que louca, o que eu tô fazendo? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E comecei a desapegar e fazer um monte de coisa legal. Você veja que por mim. Você por conta mim. e os seus olhos brilham. É isso aí. Eu acho que tem épocas que a gente precisa de uma transformação. É isso aí. A gente faz um balanço do que realizou e tem uma outra etapa que você tem que seguir em frente, né? Eu percebi que eu usei o esporte para começar do zero mesmo. E ver a minha capacidade, sabe? Que eu utilizei a academia para isso. Para voltar a socializar, acreditar que era aquele pezinho, o mínimo possível, foi indo. Foi uma ideia que ninguém acreditou. E Você ir pra academia? comecei a história do fortalecimento na academia. Você sabe, quando eu decidi, depois da viagem, eu falei assim, não, eu vou fazer o esporte. Ninguém acreditou. E a ideia foi indo que uma vez eu fiz um post no meu Facebook que eu estava começando a correr na esteira. Eu tinha uma aluna que ela me viu e ela virou triatleta. Ela chegou e falou assim, Cláudia, quantos quilômetros você está correndo na esteira? Eu falei, nem sabia direito, né? Eu falei, espera, próximo final de semana eu estou indo para sua cidade, vou fazer uma prova noturna e você vai se inscrever. Mas foi assim. E aquela coisa, eu tinha falado há muitos anos, no almoço, que fizeram uma pergunta, né? Qual que era o seu sonho mais próximo? Pergunta essa aí. Qual que é o seu sonho? Caraca, boa pergunta. Boa pergunta, Viviane. Que Sensacional. maravilha. Eu acho assim legal. É a pergunta que eu queria que fizessem mesmo. Descontraído. Eu tô indo bem, tô indo bem. Sensacional. Não, mas eu tô super Pegando a interessada aqui, tá legal. Não, também sou. Pergunta é boa, mas só pra gente participar. Ele gosta de atrapalhar. Próxima você faz. Ai, ó. eu deixar. fica não, Chama vai, pergunta, vai, que você não vai fazer nada segue, hoje. segue o jogo. Pode chupar vamos. Você quer que eu faça Não uma vai, você pergunta vai fazer antes outra dela coisa. complementar? Não. Ela que tá falando agora. Academia, mas na A academia, pergunta. Você paga 10 meses de academia e frequenta um mês de academia. Espera, Ah, cara. esse eu não Então, sabia. Você espera que ela tá eu vou respondendo aquela motivar. primeiro. Então eu vou motivar Deixa ela todo mundo. responder Da essa academia primeira. fica contente com isso. Ah, não. deixa O faça na catraca já sai, né? Tá, só tô observando essas coisas. Miguezão. Não, mas deixa ela responder aquela primeira, você pergunta. Ela já se perdeu e tava muito legal assim. Não, mas não, tô esperta aqui na conversa. A pergunta era qual era o sonho, se mais próximo, para realizar. E todo mundo pensa coisas grandes. Para mim, naquela instância, era entender por que quando a pessoa ela faz a prova de corrida, que emoção ela sentiria na chegada, né? Porque eu odiava o esporte. Eu era nerd da escola, odiava isso, todo mundo sabia. E daí, não é que foi mesmo. Minha aluna foi para a cidade, nós fizemos a prova noturna. Eu fiquei, assim, muito emocionada. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu sentei, eu fiquei 1 hora, assim, um estado, assim, de um impacto com a medalha, né? E foi acontecer uma coisa muito curiosa, porque eu senti uma dor no quadril, assim, homérica. E daí resgatou uma história pregressa minha, né? Porque, na verdade, eu tive uma história no meu parto. E eu contava para as pessoas, ninguém acreditava. Como foi o seu parto? Obrigada pela sua ótima pergunta. Pegando a vibe. Relevante. Já comentou isso aí. É muito interessante, que é uma superação, né? Isso é... É que ninguém acreditava, né? O quê? Não, agora É assim, quando eu nasci, eu fui diagnosticada como eu não chorei, né? Fui diagnosticada como portadora da síndrome de Down. Eu nasci com uma luxação coxofemoral, que a grande maioria das crianças acabam precisando ser operadas, né? E eu fui paciente da CD. Olha. E na hora do parto, o residente puxou meu pescoço. Eu tive como fala popularmente, né, um destroncamento do pescoço. Então, eu ganhei um colar cervical e as 2 pernas engessadas. E o que aconteceu, que a dor que eu tive era isso, era falta do fortalecimento, que eu falo que eu tenho uma bomba relógio, né, no quadril. Então, por isso que eu tenho a disciplina. Só que a disciplina, resumindo, alguns meses depois, quando eu comecei a correr na rua, eu acabei pegando um treinador que me ajudou a realizar meu sonho, virei meia maratonista, que são as provas de 21 quilômetros. E uma coisa que eu jamais imaginei, que eu virei pódio 4 vezes também. E daí, eu cheguei a fazer São Silvestre, que na verdade é uma prova de 15 quilômetros. Meu sonho estava sendo fazer uma meia maratona em cada estado do Brasil, né? As 2 que eu fiz sozinha,
Eu fui mesmo como mochileira, fui sozinha, fiz provas em frio. E, assim, toda vez eu me emociono, porque nessa ideia eu acabei sendo chamada para escrever alguns artigos sobre esporte, sobre o porquê da dentista que corre e falar de superação do acreditar. Então, mas o que tem o quadril? Volta no quadril que eu fiquei... não entendi. Volta no quadril que eu não entendi. O que aconteceu? Que nem acreditava em você. Isso, porque, na verdade, os pacientes que geralmente têm a luxação displasia. coxofemoral, ela, na verdade, estão impossibilitados de correr, né? E hoje eu vejo como odontopediatra que muitos pais que contam sobre seus filhos, que têm a mesma situação que a minha, acham que é um sinal de esperança, né? Porque a grande maioria das crianças precisam ser operadas e elas ficam impossibilitadas de correr. Geralmente, uma perna ela fica mais curta do que a outra. E, assim, foi ninguém acreditou, mas é a disciplina, né? Então, eu falo que eu acabei fazendo os treinos certinho, junto com o treinador. Até que teve um ano que eu fiz 17 provas de corrida, 4 meia maratonas. Né? Eu bati na trave de fazer a maratona, que é a prova de 42 quilômetros, e tá o sonho aí para ser realizado. Hoje, como você distribui o seu tempo entre as maratonas e o seu trabalho? Como que é hoje? Os treinos, né? Isso foi uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Aí, ó. Você fez sozinha, parabéns. Sabe, Viviane, eu falo que... Não, você não fala, não. Se você não fala isso, não. Horrível. Só uma piadinha. É a força do querer, né? É a força do querer. Porque, assim, quando a gente quer uma coisa, a gente realiza. A gente vai atrás, né? Daquilo que a gente quer. Já peguei, eu vi, hein? E eu acho que todo mundo, igual tá falando com a Abdala, né? Sobre esporte. Eu acho que se nós entrássemos na cabeça de cada um e entendêssemos essa força de vontade, a gente vê que realmente a gente arranja o horário para fazer tudo que a gente A quer. cabeça é o guia do negócio, né? Mas você consegue hoje trabalhar 8 horas, você reduziu um pouco sua carga horária? Então, eu sempre falo no meu Instagram, Dentista que Corre, que você encaixa o treino na hora que dá, né? É difícil as pessoas entenderem. Às vezes você tem um desmarque, você compacta a sua agenda, né? Com o treinador que eu tô querendo voltar, né, a esse ritmo, são 3 treinos de corrida por semana. E você precisa intercalar com os treinos de musculação, né? De fortalecimento, que é a base. Então, é uma força de vontade bem grande você acordar cedo ou você encaixar a hora que dá, né? Tem que se organizar. Eu acho que o ponto-chave é a organização do seu tempo. Eu fiz uma prova recente, Bertioga Maresias. Nossa, esse é o meu sonho. 24 quilômetros, era o meu trecho lá, 24,5. Tinha um cara com uma perna, cara, e eu não tinha um pé. O cara de muleta, com um sorrisão, e fez a prova toda. Olha que doideira. E eu tô imaginando até quem é, porque ele é bem não tenho conhecido. Mas na areia, cara, a muleta dava umas fincadas assim, sabe? E vai em frente, né? Esse é o simbolismo. Eu faço sempre um paralelo que a corrida é igual ao nosso dia, nossa vida, né? Na verdade, a corrida não tem a procrastinação. Você faz a largada, você não quer pagar para ver o insucesso da prova, né? Você quer pegar sua medalha no final. E o dia a gente procrastina. Então, eu acho que a corrida, a prova, ela é uma inspiração para a realização dos nossos sonhos e fazer o nosso dia render. Com força, com coragem e com alegria mesmo. Que as pessoas acham que isso não é impossível. Para mim, isso é possível. Porque o tamanho da gratidão, eu acho, pela minha história, é enorme, né? Porque minha mãe falava para mim, né? Que havia um histórico de saúde. Falava assim, você vai correr para quê? Crenças limitantes, né? E tá na cabeça do outro, não do tá outro, você. não é na nossa. As pessoas impõem muito isso, que você consegue, o que você não consegue, na verdade, está dentro de você. Isso. É tudo limitante, né? Eu queria que você falasse, você me relatou nas nossas conversas, de toda essa história de superação. Você comentou daquele paciente que você teve um atendimento especial com ele, na dificuldade de locomoção dele, como que foi? Ixi, não lembro. Você me lembra um pouco mais? Um paciente especial? Isso. Ah, cadeirante? Isso. Sim. Aquela questão... Eu entendi o que você quis dizer. É que eu acho que como eu não vejo limites, né? Eu acho que os limites são aquilo que a gente coloca, né? Isso também foi uma coisa curiosa. Que a gente não consiga fazer. Isso. Eu tenho essa daí também. E isso foi muito curioso. Eu entendi o que você falou, Ale, porque eu comecei a gostar, juntando odontopediatria, eu fiquei vislumbrada na época da graduação de atender os pacientes cadeirantes, os pacientes especiais. Eu até causei por causa disso. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Porque eu acho que eu me via nessa situação onde eu fico imaginando a quantidade de pacientes eu poderia estar naquela condição. Você ficou por um tempo meio manca, alguma coisa assim, com algum problema
por esse... Na verdade, foi mais... Eu tenho fotos minha bebezinha, mas com o fraldão mesmo, com as 2 perninhas engessadas. Eu tenho essa foto... Era para ter tido até o pescoço mesmo, mais caído. Né? Eu acho que eu vendo o meu histórico dos pacientes, foi uma coisa que fiquei vislumbrada de poder ajudar esse perfil de pacientes também. E eu atraio bastante. E é muito prazeroso. Aliás, ontem... Foi um cadeirante no consultório e a mãe perguntou, mas você não vê, né, meu filho como paciente? Eu falei, não, eu sonho que venham muito mais pacientes assim para mim, porque eu acho que a nossa ajuda é muito maior. Com todo querer. Concordo com você. É um bem maior. É o que eu falo na minha rede social. Eu acho que esse somar, né, ajudar e acreditar, é uma mistura é uma corrente do bem, né? Eu acho que todo mundo passa por transformação, né? Todo ser humano, cada um no seu tempo. Mas você imagina, por exemplo, um paciente que acabou de passar por um procedimento grande, que a gente considera cirurgia ortognática, né? Mas a gente teria que fazer, por exemplo, um estudo emocional, porque tem paciente que tem aquele ganho por ficar acamado e tudo mais, né? A atenção das pessoas, então. Quando a gente tem essa visão e a gente já está um pouquinho mais preparado, já traz isso, né? Quero ajudar e quero fazer esse paciente superar assim como eu superei, né? É bem por aí. Então, eu acho engraçado porque, por exemplo, eu fui dar alta numa paciente lá, parecendo que estava na Batcaverna, tô lá. Mas peraí, eu não operei suas pernas, vamos andar. Aí eu já chego, entro na sala, ligo a luz. Vamos, levanta, vamos andar, vamos fazer isso. Já tá sem sonda, corre, não, vamos andar. Então, você dá aquele gás pro paciente e isso é uma realização também. Só que se a gente não tá com esse preparo que você demorou um tempo, né, para chegar aí, a gente também não consegue passar e transmutar e fazer toda essa mudança, né? Então, eu super admiro esse tipo de situação, porque a gente passar isso pro paciente, essa energia pro paciente, e deixar o paciente seguir a gente nesse sentido, né? É bem interessante, é bem interessante. Sabe que tá de parabéns, eu acho sensacional essa energia. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque eu não imaginava que o esporte ia... Uma coisa que eu... Como eu falei, eu odiava, né? Tinha amigas assim, que quando dava para correr, eu falei, você tem certeza? Você vai perder minha amizade, né? Porque era desse jeito. Mas a corrida, ela também me ensinou uma São Silvestre que eu participei. É uma prova tão incrível, que não é só pela quantidade de pessoas, mas um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Porque uma prova, por exemplo, falando disso, de erguer o próximo, você está na prova de corrida, onde cada um está com o seu desafio, né? Porque às vezes está difícil, o cérebro, como a Abdala falou, né? O maior trollador é o cérebro. Você tem que trabalhar aqui. Para uma mente forte, o corpo tem que estar forte, né? E eu aprendi muito isso no esporte, que é muito bonito, é a superação pessoal e um ajudar o outro. Eu lembro que quando o atleta tropeçava no meio da São Silvestre, o medo do atleta sofreu um acidente no meio de tanta gente. E é muito incrível que todo mundo para. Não é questão do egoísmo de você falar, não, é o meu pace, o meu ritmo, ou o meu tempo, o meu recorde pessoal, né? Você está lá para erguer o próximo. Eu acho que a nossa profissão ela tem um paralelo muito forte nisso, né? E daí, eu acho que juntou... Qual que é essa correlação que você acha que a gente tem? Tanto do esporte da corrida com a profissão, assim? Porque eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente não precisa passar por algumas situações para depois entender o outro, né? As pessoas têm dificuldade em entender empatia, achando que é simpatia. Quando eu dou aula, eu falo isso muito para os meus alunos. Isso é uma coisa muito profunda. Nossa profissão tem que ser entendida como todo mundo, que é um amor muito mais profundo, né? E o paralelo, para mim, é muito nítido. Porque... Eu não vejo essa parceria na profissão, não. Isso, por isso que a gente tem que discutir. Eu vejo na discutir. corrida, tudo bem, mas não vejo, não. No geral, você vê? Faz parte da sua evolução enxergar isso, Abdala. Calma, você chega lá. Pode ser. Não, se vocês... Pô, legal. Isso. É só eu que não Mas, enxergo. Abdala, sabe o que o esporte ensina? Que você não muda o outro falando, mas você inspirando sendo. Exato. Inspirando sendo. Igual fazer dieta. Falou lindo. Posso te falar uma coisa? Igual dieta. Dar, seja fit, mas não seja chato. Mas você assim, pode. eu vou fazer um comentário, uma analogia, uma experiência que eu tive. Eu me coloquei no lugar do deficiente visual. Eu fui no jantar às cegas. Já ouvi falar disso aí. Sensacional. A Brunoca É assim, você é servido, os garçons são cegos, e a tua experiência de você realmente não enxergar nada, de você tatear... Então, você vê, é possível fazer as coisas, porque quando você vê um deficiente visual, você fala assim, como ele vive? As pessoas vivem.
Então, assim, foi servido um jantar, foi maravilhoso. Depois eles vêm conversar. Depois acende a luz. Você só descobre no final, né? Que eles não têm. Que eles têm Não. A gente já foi sabendo que eles tinham a deficiência visual. Mas depois você vai conversar com eles. Meu, a pessoa conversa com você dando risada, sabe? Assim como tudo. Né? E pra gente. Então você estava do lado. Né? Você realmente como que é o comportamento. Porque você senta na mesa, você tá tateando o prato, onde tá as coisas, onde vai. A pessoa vem, ele vem. Como ele chega na sua mesa? Tem um corredor que tem no braille o seu nome na cadeira. Ele vem tateando e ele sabe, ó, estou à sua direita colocando o prato. Entendeu? Então são coisas assim, realmente, a pessoa vive. A pessoa que tem a deficiência hoje, realmente, ela tem que ter essa superação, né? E para realmente tocar a vida. Né? Então, o que eu vejo é essa analogia aí. E eu acho muito interessante. Ó, tem uma outra analogia com o esporte também. Porque agora está tendo tanta inclusão para atletas. Quando você está nas provas, eu falo, é difícil não me emocionar quando eu venho para falar de uma coisa que eu não acreditava. Também, emocionar, você emociona com... muda o assunto, você se emociona. Mas é o seguinte, que não é problema, não. Mas é que eles falam... Mas se sentir faz sentido, né? Que a gente tá falando hoje. Tô profunda hoje, tô profunda. Não, hoje tá. Desde a hora do almoço eu tô só... Mas é a vibe de vocês, Por exemplo, os atletas cegos que correm nas provas, todo mundo bate palma, né? Porque ele tá sempre com apoio. O atleta que é o apoio, ele é treinado para isso. Até a forma como ele vai com... Tem um velcro que faz com que ele entenda, né? Como que é o sentido... Guia, né? Isso, a guia, né? E o pace, que é o ritmo de corrida, né? Então, eles têm que andar do mesmo jeito e como que um tem que ser o coach do outro, motivacional do outro, né? Então, agora tem as cadeiras especiais para os atletas. Na São Silvestre já tem outras provas também, que eles vão primeiro. E é incrível, porque quando você fica atrás e o pelotão vai na frente, na hora que faz a volta... Você vê o pessoal, né? E é incrível. Você vê. Já vi provas também de bike, de mountain bike. Os cadeirantes também, e tem uma força incrível. Então, tem muita inclusão, tem muita... realmente, a limitação, nós é que colocamos. E essa inclusão, ela tem que ser colocada no nosso trabalho, onde você não vê o outro com julgamento. Mas a sua meta é o ajudar. É um amor profundo que a gente faz. Porque quando você entende esse amor, o paciente entende, e você dá mais resolutiva. Né? Então, tem tantas coisas assim envolvidas, tantos paralelos, né? E é muito bonito, isso dá força, isso dá energia... Eu falo para todo mundo, acho que deveria assistir grandes provas para sentir essa emoção. Claro que os trajetos tem provas que fazem também emoções para nós, atletas, né? Porque minha mãe fala, né? Para você educar o próximo, você tem que tocar o coração. Exato. É isso. Quando você entende, você consegue passar isso. Olha lá. Eu acho que essa superação nossa, né? Ela tá diretamente... O Abdala não consegue, né? Falou, não consigo ligar o negócio do esporte. Eu não acho a profissão tão nessa união. Mas são várias coisas, não necessariamente... Sejamos, e não esperando do próximo. Não, eu não tô esperando de ninguém. Não foi isso que eu disse. Você colocou como se fosse, entendeu? Eu não tô esperando, não. Mas é legal falar dessa pauta, porque precisa. Obrigado por ter vindo, porque é bom dar alguém dar chibatada nele que não seja eu. Mas a gente tá batendo papo no assunto, né? Mas é legal. Acha, tá bom. E precisa falar disso. Porque falando da profissão, né, e até fazendo analogia com a corrida, eu não me vejo concorrente. Eu vejo que cada um cuidando bem do seu jardim. É igual o treino. É duro. É doloroso, é dolorido. Disciplina. Só que daí eu sinto a dor das coisas. Só que eu falo, igual veio o meu resultado, que eu não imaginava falar do pódio, né? Então, acho que se todo mundo cuidasse muito bem do seu jardim... Não, eu fiz prova de... Eu acho que foi prova de 10, agora eu me esqueci se foi até de 8. Mas eu falo, não importa o seu ritmo, né? E outra coisa, tem pessoas que têm pressa na profissão, né? Que se formou, eu já quero ter o sucesso. É igual a prova. Cada um tem um ritmo. Cada um pode fazer essa velocidade do jeito que quiser, né? Então, eu acho que você tem que voltar assim, né? Cuidar do seu jardim, que eu acho que os resultados vão vindo. Cada um sabe a sua luta, né? E eu acho que voltar a isso, acho que traz uma significância maior, né? Onde você vê a sua profissão também de um jeito maravilhoso. E melhor ainda, quando você vai seguir esse caminho e vai atraindo as pessoas do bem, profissões como aqui. Eu estou muito feliz, porque eu sei que vocês são xarope. Por favor. Aqui é luta em cima de luta. Né? E tem gente que passa e fala assim, nossa, como é que vocês conseguem?
né? Consegue. E essa superação faz a gente entregar um trabalho muito melhor, uma dedicação muito melhor, um entendimento do outro muito melhor. E aquela doação, né? Ih, gente, chama o SAMU. Desliga o microfone dele. Tô bem. Tá difícil aqui, viu? Essa entrega é muito interessante. Quanto tempo faz que você começou a fazer toda essa analogia, né? Que caiu tua ficha do esporte associada à sua... Foi na tirolesa, ela contou isso. Na tirolesa, quanto tempo? Ela falou... Aonde, Não, só pra te sim, lembrar, mas só o pra te lembrar que ela contou isso aí. tempo... Há Ela quanto abriu tempo o você... braço, ela abriu o braço na tirolesa e lembrou de correr. Mas quando foi a tirolesa e o tempo que demorou da tirolesa para cair a ficha que, nossa, tudo isso, né? Me modificou um monte de coisa para eu conduzir minha vida no dia a dia hoje. Viver o agora. Tosse pra lá. eu- Tosse virado pra lá. Eu comecei a correr 3 meses depois, né? Dessa viagem. Mas próximo ano eu completo 10 anos da corrida. 10 anos. 10 anos. E daí você vê, né, com histórias das outras pessoas, que você vê em reportagem, né? Nunca tem idade certa para começar, né? E eu falo, nunca espere uma ocasião especial para você começar. Essa ocasião pode ser que nunca venha. Ah, eu vou emagrecer, eu vou começar a correr. Não, eu acho que você tem que dar o passo. Porque dar o passo e na profissão, um passo, né? Para frente. Eu acho que tudo é muito positivo. E você escolhe pensar assim, né? Tem tantas pessoas também na nossa profissão que pensam de uma forma negativa, mas mesmo assim, não, eu não vou... Eu recebo muito essa pergunta. Como que todos os dias eu recebo carinhos ou perguntas no meu Insta direct. Mas como é que eu começo a correr? Realmente é dar um passo. É difícil, o cérebro trola, né? Resposta boa essa aí. Difícil, não tem que começar. Como E- começa a correr? Vai dando passo. Eu não passo. E assim, é difícil, é para todo mundo é difícil. Ela, 6 horas da manhã, ela tá postando no Instagram da academia. O que você tá Um fazendo às 6 da esforço. manhã? Não, ela. Você, o que eu tô falando? Pergunta pra você. Eu Às 6 da manhã ele acordo tá às 6 olhando horas. ela. Tá Eu olhando acordo ela no às 6, Instagram. vou levar o meu filho na escola. Eu tenho todo o hábito de ler, ver as coisas. Isso é um hábito. Próxima. Não ficou bom. Não ficou bom. Mas tem uma coisa O importante. Fala Pode. outra que a gente esqueceu de perguntar. Pode falar. Tem uma outra coisa muito importante. Mas fala aí, a gente pergunta. Isso que eu falo. Só pra- Seja fit, mas não seja chato. E uma coisa que eu falo sempre. Isso, o cara não faça é o que te fit e é faz- chato. Não. Aí complica demais. Porque aí junta duas coisas, não- né? Terrível, não. olha que Você ideia. pode responder nos bastidores que a gente agradece. Depois eu respondo pra ele. Boa. Faça o que te faz bem. Fácil de fazer. Não precisa fazer o que eu E me faço. fala uma coisa, conta um pouquinho pra gente como que é essa tua rotina, porque é o esporte, é o consultório, são seus pacientes, é a Kremer, é as colunas que você tem que escrever, e como que você administra a sua cabeça com tudo isso hoje? Pois é. Essa pergunta foi ótima, porque eu só faço post. Olha lá, você viu? A pergunta foi ótima. Muito boa. É, eu faço post, eu falo que é importante fazer com carinho, né? Com dedicação. Não adianta atropelar e fazer mais ou menos, né? É que hoje a gente gosta tanto do que faz. E desculpa só te interrompendo. Você não Rápido. deixa ela responder. deixa ela responder. Espera, Só bicho. complementar. Ela tá respondendo a tua Calma, Só pergunta. complementar. Não dá, não, Conta dá um nesse pouquinho caso. como é essa tua ligação Siga o também com a dele. doutora Xerri. Mas deixa ela contar o negócio. Tá, né? tá Bastante bom, pergunta. Ela nem lembra uma pergunta, lembra? bom. Você não lembra? Vocês estão me guiando? Vocês estão me Vamos, guiando? Vamos, faz a vamos, primeira, vamos, faz a vamos. pergunta. Você Pode nem ir. você Então vamos lá. lembra. Aí, vai pra outra. Vamos voltar. Ah, mas... Como que é a sua Quem rotina chamou ele? hoje? Eu não entendo quem chamou ele. Consultório, tá? Você escreveu os artigos para Kremer. Você já falou essa isso. sua ligação hoje com a doutora Xerri. Não, né, que essa foi a você segunda tem pergunta. todo- Se a doutora Xerri vai os dos seus pacientes. Eu sei que vocês têm uma ligação muito forte, que quando eu conheci você foi através da doutora Xerri e do teu Insta. Também conta um pouquinho pra gente isso aí. Ah, Boa pergunta. vou conseguir juntar tudo. Pronto. Bom, não sei se vocês passaram por isso, mas eu já passei uma etapa da profissão que eu fiquei desanimada. Eu tive. Assumida. Só que acontece o seguinte, por isso que eu falo, sempre faça o melhor possível, mesmo com o mínimo que você tem, né? A gente não acredita no nosso potencial, pode não acreditar, né? Quando eu comecei a fazer o esporte, eu estava mudando de consultório. E aconteceu uma coisa, assim, fantástica, que eu nem entendia direito sobre a rede social, e eu fiz um post. E daí eu recebi um WhatsApp da Dental sobre um post. Eu falei assim, doutor, você ficou sabendo que nós fizemos um repost, nem sabia o que era isso, e foi um sucesso? Eu falei, nem entendi direito. Você grava pra gente um outro videozinho que era uma girafinha, que você coloca... Post do quê? Eu fiz um post sobre uma escovinha que tinham lançado de uma girafinha que coloca na ponta reta.
E daí eles falam assim, nossa, disse que bombou o post. E falam assim, você pode gravar um vídeo para explicar melhor como que usa? Eu falei, viu, mas eu acabei de mudar o consultório. Eu estava desanimada. E você pode gravar pra gente como que faz a utilização? Fiz o post. Com o mínimo que eu tinha. Bombou e falou, doutora, daqui a 1 semana, 2 semanas, vamos estar no CIOSP e a gente vai ter um encontro de influentes digitais lá. E a gente quer você lá. E eu já não sabia ninguém que estava lá. Fui no evento, estávamos mais tops, né, da Odonto. E eu, com toda a minha humildade no meio do pessoal. E foi uma coisa sensacional, porque, no fim, todo mundo trocou informação, todo mundo depois entendeu como que era meu Insta, e daí fui recebendo convites, né, para participar de evento, para escrever os artigos. Então, eu escrevi sobre esporte. O primeiro artigo meu para Dental, como colunista, foi para falar sobre esporte, para motivar os dentistas a cuidarem da saúde. Daí, eu fui convidada para uma palestra no CIORG, no Congresso Internacional do Rio de Janeiro, para falar da minha rede social. E é justamente para falar... Isso porque ela estava desmotivada. Isso. Legal. Mas que loucura. É o poder do acreditar. Se eu falo assim da honestidade, da humildade, de você seguir em frente com aquilo que você faz, né? E daí eu tenho 2 marcas muito importantes da odontologia que acreditam no dentista esportista. Eu fiz artigos para eles também e foi indo. E aconteceu também que eu participei de uma promoção da doutora Cherry, de uma frase, e a minha frase foi escolhida e ficou na vitrine da marca. Olha Você não vai perguntar só. qual é a frase? Pergunta, Mas vai. Eu vou deixar você perguntar. É que assim, quando um tá falando, você espera. Ela tá terminando. A hora que terminar, você Mas fala, você que- entendeu? você Aí eu... ficou curioso. Não é que a gente acerta, é que o universo conspira na boa energia, não é isso? É isso. É isso aí. Seja do bem, seja honesto e inspirar os outros. E não querer que os outros sejam como você, mas motivando que os outros sejam felizes naquilo e evoluam também. Por isso que quando eu posto as dicas, é para isso. Porque as pessoas usam o que tem e tornam o dia melhor. É uma coisa bem simples, são coisas simples da vida que nos tornam mais felizes, né? Aconteceu sobre... eu tive convite para escrever para odontologia. Eu recebi muitos carinhos odontológicos e de marcas esportivas. Inclusive, eu já fiz uma camiseta que eu já corri meia maratona com essas marcas em agradecimento. Eu mesma investi para isso, para agradecer. E daí eu também fiz artigos para a maior prova de corrida de São Paulo e saí na revista Você S.A. para falar da minha história também. Olha só. Que bacana. Sobre como controlar a ansiedade. Inspiração para tudo que é lado. E controla a ansiedade. Tudo isso que você está falando é uma situação interessante, porque na ansiedade você não vive o agora, você não entende o que está acontecendo, você pensa só no que você vai fazer daqui meia hora. Aí você não presta atenção e não valoriza o que você tem na mão neste momento. Exatamente. E a partir do momento que você começa, né? A Vidal olhou assim, bem branca. Tô escutando. Quando você valoriza o segundo que você está respirando, é outra pegada. Você vive de maneira mais intensa e a coisa funciona. E você não precisa pensar tanto. Algumas coisas você consegue pensar, né, no que está agendado, no que precisa, mas muito menos lá e mais aqui. Não é isso? Sim. Ah lá. Vê? Viu? Tá Eu fiz vendo? a lição de casa. Ai, arrasou. E você, dormindo aí? Tem vergonha? Eu fiz a lição. Você não tem Tá vergonha? quietinho, você tá quietinho. Deveria ter Você fez vergonha a de lição? cochilar aí. Você leu? Não? Então pronto. Desculpa aí, Alexandre. Não, bebe água. Mas eu não fui buscar na corrida. Eu fui em outros... Mas eu te conto nos bastidores onde eu fui buscar. Conta aqui, pô. Tá falando aqui, conta aqui. Que conversa do Eu caraca. adoro saber de histórias. Conta aí a tua, Compartilhar já que você quer ser entrevistado. Se veja que como as pessoas têm histórias incríveis e sensacionais para ser inspiração para as outras pessoas. Ele contou uma história boa de vida, assim. Cada vez era pior no passado. Tá melhorando. Mais dinheiro ele ganha, mais era sofrido, sabe? Isso é gostoso. Vocês não fizeram essa pergunta, agora posso falar? Claro Pode que você- fazer, faz a imagina. pergunta Fazer e um link. responde, Você não vai. precisa pedir pra Manda lá. falar. Tem que conversar Não precisa boa. pedir pra falar. Vocês pelo são amor de muito Deus. parça. Você pode falar à vontade, pô. Sabe outro motivo que fez eu fazer esporte? Porque Ó, que pergunta boa, cara. Porque o odontopediatra tem que ter pique para atender criança. Se eu não tiver bem, a criança vai sentir. Eu tenho que estar animada, eu tenho que fazer o time da piadinha, eu tenho que estar... É isso. O tempo vai ensinando, né? Então, assim, eu não vou deixar para aprender isso depois, né? A odontopediatria é você... Todas as profissões, claro. Tem que ter garra, tem que ter dedicação, você tem que estar bem. É muito ruim os dias que a gente fica doente, não é? Eu valorizo muito os dias que eu estou saudável. Por isso que, assim, igual o mau humor, gente. A gente se atém àquelas coisas negativas. Eu não sou uma pessoa que acha defeito.
Eu quero achar... Mas você é geminiana, daí não dá mesmo, né? Vai achar defeito somos. aonde? Geminiana é gente boa pra caramba. Só vê coisa lá do bom da vida. Exatamente, também acho. Saúde. Falando nisso, só o estúdio todo, a produção inteira é geminiana. Nossa. Aqui. É assim. Não, você não. Ela fala, eu não. Também não? É o Cadu e a esposa dele. Ascendência, ela manja. Você manja muito sobre isso. Então, mas o meu ascendente é o pior da face da Terra, né? Melhor nem falar, né? Eu consegui ser o pior. Vou buscar o meu depois, que eu não sabia dessa. Né? A gente tem que ver depois dos 40. É isso aí que sobra. É o ascendente. Na verdade, depois dos 30, né? Mas eu falo, não tem que ter pique? Tem que ter saúde, não tem? Como é que eu chego no quarto do paciente? Vamos, se eu mesma não tô assim. Então, eu não posso passar o que eu não tô, o que eu não estou sentindo nesse momento. Então, não dá pra você vestir a de atriz o dia inteiro, o tempo todo. Então, o dia que eu não tô legal, as meninas sabem até... Eu tenho uma secretária que ela imita. Ela sabe a hora que eu abro a porta, do jeito que eu entro, ela já sabe como é que tá o negócio. Imagina, a Vivi não tem isso, não. Não, é Ruth e Raquel. A minha amiga fala que... Você lembra da novela que tinha Ruth e Raquel? Sim. Eu tenho uma amiga que fala, deixa eu ver se ela tá Ruth ou Raquel hoje, entendeu? Não é fácil para quem atende cliente, paciente. Raquel, sempre, né? Raquel, você assistiu novela, assistiu noveleiro. Aqui não teve noveleiro. Você era o Tonho da Lua, né? Ela faz você o Tonho da Lua. Não. Tá de parabéns. Primeiro, depois de 18 meses que você veio aqui. Tá de parabéns. Esse dá um corte. Primeira vez que você fez uma boa, tá de parabéns. Ela faz você de Tonho da Lua. Tomara que não arruma problema com a piada. É só piada, gente. Eu não me ofendi. É só piada. Alexandre. The Oscar goes to you. Pô, tá de parabéns. Pô, depois de 18 episódios, até que enfim você acertou uma boa. Tá vendo? E tava sofrido, hein? Já. 18 você tá atrasado também. E eu não me ofendi. Então tá tudo bem, ninguém precisa ligar aí da associação. Mano. Tá bom. Ô, Tonho. Menos. Agora já para também, que aí vocês já estão criando mais problema. Fado, Tonho. O Fado, Associação das Fadas. Associação das Fadas. Conte tudo. Não, ele é o fado do dente. Eu queria saber, depois vocês contam, então. Eu fiquei Faz curiosa. montagens agora. Fado e o Tonho. Vocês estão bem à toa também, esses dois aí. Eles souberam que ele é noveleiro. Noveleiro, porque ele sabe Cara, tudo. eu assisti, pô. A Ruth Raquel. Hoje eu não assisto televisão mais. Mas eu assisti essa novela, eu lembro. Essa novela assim. Hoje eu Tem não assisto alguma- televisão, não assisto seriado. Como não? Você não assistiu Nativo? Vamos ser esportista. Não, eu não assisto, cara. Não, você tem, alguma coisa você assiste. Eu assisto no YouTube, mas no seriado. Ah, não mais assisto. canais. Nativo, O seriado tem 45 Discovery. episódios e vai lançar a temporada 18. Aí eu não lembro mais dessa quando vai lançar outro. Eu tenho que otimizar o tempo, cara. Bom saber disso, né, Bidal? Quando eu falo, você assistiu o último episódio que a gente gravou? É isso que eu ia falar. Não, mas o YouTube é outra coisa. Só observando. Pode falar. Mas não tenta para não errar. Tipo, você fez uma boa agora, espera um pouco, senão aí queima aquela. Terrível. Vai na minha. O nosso desânimo, ele está principalmente associado a gente não enxergar uma lucratividade, seja ela emocional ou seja ela financeira. Então, a gente tem esse desânimo, né? Quando a gente transforma essa energia, quando a gente consegue dar esse gás e aplicar isso na nossa vida primeiro e em seguida no nosso trabalho, você acredita que o financeiro melhora também ou não? Com certeza. Por isso que eu falo, eu acho que a avaliação tem que ser pessoal. Saber o que a gente quer oferecer para o paciente, né? Acho que começa de nós, né? Para depois você oferecer. Isso acho que está associado até à qualidade do que a gente faz de atendimento, né? A gente sabe que tem tantos cursos falando sobre esse assunto, né? Mas eu acho que a energia é da gente. Onde você coloca, oxigena o trabalho e o paciente, ele sente, né? Eu acho que o tempo, a tarimba, né? Que vai fazendo isso. Por isso que a gente erra, acerta. Não tem que ter medo de fazer isso. Cada um tem a sua história. Por isso que eu falo, eu sou uma vislumbrada em saber a história das pessoas. Eu fico vislumbrada vocês contarem de vocês, né? Porque... Depois você conta a tua. Olha aí, conta a sua. Porque o que tem muito, assim, o pessoal abre a carteira, conta a moeda e vida, céus, azar, ai, tá tudo ruim, ai, não sei o quê, porque a pandemia, bota culpa em 1000 coisas, né?
E às vezes a pessoa está tão preocupada em melhorar a entrada do faturamento e diminuir as despesas, em ter mais lucro, que essa vibe piora um pouco a situação ao invés de melhorar. E às vezes a gente procurar um lazer, a gente procurar melhorar ou ter aquela paixão aqui pode melhorar e oxigenar muito mais isso. E aí quando você para de contar a moeda na carteira, é onde transborda, não é isso? Com certeza. Porque as lamúrias, né? Eu falo assim, você tem o direito de você... Todo mundo passa pelos momentos, né, maus. Mas eu acho que prorrogar isso não traz lucratividade, não traz positividade. Então, a gente tem que se respeitar. Isso eu aprendi. Eu passei 8 anos com peso, né? Por causa da depressão. E eu aprendi que é isso. Não é fácil você dar o start das coisas. A transformação é da gente. Eu escuto um monte de posts falando sobre felicidade. Eu sei bem o que eu sinto. Eu sou bem assim. Eu gosto de falar isso para as pessoas, que é possível você ressignificar as coisas. E você tem que realmente mudar o foco. O que você quer? Eu acho que e não existem focos. Existe um foco. Olha, é isso aí. Se você quiser, tô querendo dar uma volta. Não existe o foco, mas o foco na coisa certa. Isso. Não é o foco na carteira, com dinheiro. Então, mas isso é muito bacana de se falar. O problema é você saber o que é a cartilha. Do que é Ela tá tentando passar a cartilha. Não, mas às vezes o cara tem a impressão que é um negócio e pode não ser. Isso. Mas raramente você consegue... Como é que a gente sabe que tá no foco errado? Vamos lá. Isso. Mas é que tá. A mãe de Nápoles. Eu sei quando a gente tá no foco errado. Sim. Fora você, né? Falei. E eu acho que a gente tem que tirar alguns pesos de não ter medo de errar. Porque por isso que existe Todo borracha. mundo erra. Todo mundo erra. Nem me fala. Repetir a lição de casa. Deixa ela falar, pô. Não, eu tô adorando. Pode atropelar, porque é isso Não que a gente pode. aprende. Né? A gente não tem que ter vergonha do erro e nunca vai dizer não pelas oportunidades antes de tentar. É igual uma prova de corrida e falar assim, não, eu sou incapaz. Ué, se você está bem treinado, se você tem uma certa experiência, por que eu não vou tentar antes? Né? Então eu falo assim, eu prefiro ser uma pessoa que aceita oportunidades e tem experiências do que nunca ter nada, expertise para contar. Né? Por isso que eu falo assim, eu aprendo muito isso no esporte, indico para todo mundo, não tem que ter medo, começando de degrau em degrau. Eu sempre falo para os pacientes assim, que é igual tratamento. Você não vai subir a escada, você vai colocar o tijolo, você vai esperar endurecer e daí você vai dar o passo. Eu não vou dar o passo num degrau que tiver mais ou menos. Como você fez essa conexão aí da corrida com o teu trabalho, até o consultório é nessa linha, né? O que você acha que você faz de diferente nesse sentido? É porque eu sou uma vislumbrada de ver as histórias dos outros atletas. E curiosidades, tá? Eu recebo posts dos dentistas que correm também. E curiosidades. Dentistas que não correm ou pessoas que não são esportistas e mandam direct semanal e falam assim, ó, Cláudia, todas as vezes que eu tô desanimado, e eu adoro ver seus stories porque todas as vezes tem uma coisa legal, sabe? E não é o fake. É jogar pra cima as pessoas, né? Porque quando você vê outro feliz, jogar você pra também baixo é mole. Exatamente. Eu falo que eu quero ver o primeiro corajoso que vai fazer o primeiro elogio no mundo, assim, né? Opa! Eu sabe que eu li o livro Geração de Valor, que ele fala isso. Quem você quer ser? Você quer ser a boiada, que a grande maioria que anda sempre no mesmo sentido? Ou aquele diferente que vai fazer a diferença? Vamos bater... No início vão falar que você é um maluco. E depois vão bater nas suas costas e falar assim, nossa, eu sou amigo dela. Sou amigo dele, né? Sim. É pigarro isso? Então, Sim. é isso que a gente vai fazendo, aprendendo com o decorrer do tempo. Então Você fez a conexão principalmente olhando, tendo inspiração das histórias dos outros. Claro. Isso não é invejar. Por isso que eu falo, não inveje. Seja inspiração ou use as pessoas como inspiração. Que é um sentido totalmente diferente. Deixa eu ver o que deu certo ali. Calma, que aqui tô patinando, mas peraí, deixa eu tentar enxergar ali o que tá acontecendo. É difícil você falar de um procedimento cirúrgico. Às vezes eu vou perguntar gentilmente para você como que você faz. Uma curiosidade de um vislumbramento, uma admiração daquilo que você faz. Porque eu aplaudo as pessoas, né? E agora eu vou lá e um sanguessuga que vai lá assim, quero ver o seu know-how. Ninguém vai fazer igual como você hoje. Mas aprendi. dá pra perceber, não dá? Quando... A intenção das pessoas. Dá pra você perceber. Você pode até não acreditar, mas você tem aquele... Quando você lance se naquele abre minuto, não para tem? o novo, quando você se abre para essa vibe leve,
você começa a pegar energeticamente. Isso aqui deu, né? Não, isso não tá legal. Não é isso? Você sim. começa a... Você sabe também que tem automático. As pessoas que não tem que ficar acabam saindo do teu meio e pessoas boas vêm porque tua vibe mudou Você passa a e ser você seletivo. agrega. Você não é seletivo. É automático. Começa É no automático automático. e depois vira Não, se seletivo. fosse seletivo, não pode ser. Pode ser. Então, aqui. Seletividade. Mas é muito legal isso que você falou. O que eu falei, né? Dele. Né? Nossa, vocês são o máximo, eu sou fã dos 3. Ai, que Pra fofura falar que eu que a gente falei. fica seletivo. Ai, Aí vai fado, passando o rapaz. tempo e vai Tá vendo? encostando uns estorbos desses. Fado tá dando trabalho hoje. Nossa. Não, é só pra dar uma participada, porque tá, vocês dois estão achando que é... Ó, Rutinha. Então... Vai. Aí, ó. Agora já tá exagerando aí, ó. Liga pra ele, ó. Igualzinho. Ele é bom nisso aí. A piada foi boa. Vocês são muito rápidos. E eu acho que você tem toda a razão. Caraca, ela não falou nada agora. Você já... Ela Eu sou se vê como admiradora de que ela- vocês. Você já Eu tô tem muito razão. feliz que eu tô aqui já. Acabou o assunto. Você tem razão. Muito bom, você vê? Mas, ó, sabe uma coisa que eu vejo? Eu vou fazer uma leitura dos 3. Misericórdia. Nossa. Uma boa. Ah, Vamos Não, deixa ele participar. aí. Ai, Deus. Dá um A tempo. Cláudia, ela tem, você vê a paixão dela pela odontopediatria, né? O esporte, você vê que transcende nela. O Roberto, ele fala de ortodontia. Quem ele é o fala- Roberto? O doutor Roberto Conheço o Abdala. Abdala. É, o Abdala, dificuldade tá. No máximo, Abdala Júnior. Não, então. Mas quando ele fala de ortodontia, cara, ele fala, não vou dar aula, o congresso, o consultório, parece que ele tá sentado. Você viu o urso lá, do pica-pau? Ortodontia, não sei o que. Não. Esse é legal, Não. Ele tá, né? Ortodontia, não. E você fala das suas cirurgias assim, com aquela Faz uma analogia com o propriedade. desenho agora, quero ver se Não. Põe alguém Eu aí falo, pra não, comparar. sério, né? Compara aí agora. Não. Vamos ver se é Eu se é falo bom. assim, com aquela propriedade. Eu sou urso, tudo bem, tá ótimo. Eu sou urso. Agora faz, agora compara aí. Quero ver. Entendeu? Mas não, deixa eu só Ele é finalizar urso, o só cabeção. Amarelou. Sabe a marcha? Amarelou. A marcha urso. Amarelou. Mas eu falo assim, você fala com propriedade. Quando você fala das suas cirurgias, os seus casos no hospital, sabe? Realmente é aquela coisa que é fácil, porque tem pessoas que falam da profissão, ó, céus, a vida, e não é. Entendeu? Eu acho que você acorda, vou trabalhar. Vou fazer o que nem eu acordo. Eu amo arquitetura. Vou fazer o jardim das clínicas, vou fazer. Estou fazendo tal obra. Eu Ale. estou vibrando. Eu acho que cada um realmente acorda, né? Nasceu para aquilo. Mas as pessoas acham que eu faço o tempo todo o que eu gosto, né? Eu acho que é a forma como você lida. Porque não é isso. Cara, porque se eu ganhar na Mega eu Sena, eu ia faço fazer. cirurgia. De verdade, claro que num ritmo menor, mas eu gosto do que eu faço. Sim, mas não é sempre que é bom. Mas a gente tem que estar na vibe boa para encarar tudo. Para encarar todas as circunstâncias. Mas às vezes não será o fato de vocês trabalham na sua profissão ser uma coisa complexa, você ter casos complexos, que às vezes você fala assim, nossa, mas deixa eu respirar, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer acontecer? Eu não penso assim, quando eu tô Entendeu? Quando eu tô fazendo... Porque você sabe que essa pessoa depende de você. Ah, sim, tem toda a cobrança. Tá boa. Você tá Eu de parabéns. tenho um complemento que eu aprendi com o meu ex-treinador de corrida. Para você ser bom numa coisa, você tem que gostar de fazer os treinos que você não gosta. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que fazer isso aí, tudo. É a mesma coisa. É difícil, É isso aí. é chato, tem os momentos complicados, mas para você ter excelência, esse é o O caminho. que você não gosta é a superação. Imagina se a vida fosse feita só de coisas que eu gosto. Isso. Eu tenho que ter. Tem que ter a luta. Mas tem que... eu sempre falo que no fundo do poço sempre tem uma mola propulsora. Ah, sempre tem sim. alguma Você coisa. tem que chegar no fundo do poço para pegar Já ouvi pegar o isso aí impulso, também, já cara. ouvi isso aí. Então eu acho que tem que... Enquanto você luta para não cair no fundo do poço, você tá só patinando. Não sai dali. Mas, ó, eu acho assim, eu tô de verdade, né? Falando sério, eu tô feliz que eu tô aqui, porque eu acho que tem pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. É isso aí. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar. É difícil, claro, né? Mas quando a gente pega as pessoas boas que também passam pelas mesmas coisas, conseguem conversar sobre isso, a gente se soma, igual a corrida. Nossa, hoje eu fui péssimo. Hoje eu treinei, foi um lixo. Você acha que eu já não passei mal, já me senti péssima? Mas aí você vê que é isso. A gente tem que se somar as coisas boas. E isso que torna a nossa profissão melhor, o nosso dia melhor. E vai ser que sejamos inspiração e exemplo para nossas profissões.
Por isso que eu falo assim, quando falam que a odontologia está precisando, faltando essa união, que nós sejamos essas pessoas. Que não aguardemos dos outros. Por isso que isso nutre e motiva. E tem gente boa. Não tô aqui, tô muito feliz por causa Mas disso. as pessoas às vezes não têm consciência. Por exemplo, ele fala, mas ele não tem consciência que ele já serviu de inspiração pra mim. Olha que legal. Num momento... Ó, bonito, hein? O elogio dele. Serviu. Porque eu tava muito triste com as visualizações, né? Eu produzo tanta coisa, mas eu não, as pessoas não enxergam isso e tal. E quando eu conheci o Abdala, ele já trabalhava, ele sempre foi mais atirado nesse quesito. E eu falei, olha que legal, mas... Abdala, como é que é isso? Eu não acredito, como que você faz? E ele foi dando as dicas. Então, além de servir de inspiração, ele também me ajudou a puxar ali o fio da meada. Isso é positivo, entendeu? E a gente tem que pegar o melhor disso tudo e trazer experiência. Hoje, cara, eu falo, é um marcador. Porque, e quando ele muda também, quando ele fala, eu gostei disso aqui, ele fala, Viviane, isso aqui tá legal. Então, a gente acaba... Um troca a figurinha com o outro nesse quesito, sabe? Estar aqui foi uma coisa construída assim. Eu super admiro. Então, é inspiração. E foi num momento, pensa você, que eu tava passando por uma dificuldade. E ele, vamos fazer isso aí. Mas vamos. E isso é outro tipo de inspiração. Não é legal isso? Muito. Gente, dá um gás. É melhor tu ficar procrastinando ali. Isso. Tô parada, não faço nada, ó ouvido aos céus, esperando alguém. E aí? Né? Você vê, cara. É inspiração, Abdala. Tudo é inspiração. Não, mas eu concordo. Mas é Né? tudo equilíbrio. Tem que ser o yin yang, né? Por isso que eu falo assim, às vezes, tem os poucos bons da vida da gente fazem isso. Quando você não tá meio borocochô, outro te ergue. A profissão tem que ser a mesma coisa. E vice-versa, né? Mas é isso, é um querer mudar. Assim, você não pode pensar no outro. É igual se eu tivesse pensado que todo mundo me falou sobre corrida, eu nunca estaria correndo. Eu nunca teria imaginado pódio. Por isso que eu falo, acho que na minha situação, que agora vocês sabem sobre o meu quesito, minha história inicial, se eu tivesse pensado no troféu, cada um tem uma forma de você chegar no seu alvo, claro, né? Mas talvez na minha condição física eu teria me frustrado muito mais. Por isso que eu falo, acho que esse degrau bem consolidado... Quem determinou o possível foi você, não foi o outro. A gente, claro, tive momentos, quem estava perto sabe, eu chorei muito, foi duro, mas é incrível, a vida é incrível. E eu acho que essa leveza de ver, por isso que eu falo, às vezes eu posso ter irritado, parecer que eu sou calma. A palavra problema não existe no meu dicionário. Eu falo, tem os desafios. É igual eu já escutei falando que um vendedor, ele tem que gostar de resolver problemas. Né? Porque sempre tem uma coisa do seu cliente, sempre tem alguma coisa... Às vezes, quando você acaba gostando de resolver alguns desafios, a engrenagem, ela fica melhor e o resultado aí vem. Então, às vezes, a gente olha muito... Por isso que fala assim, quando você tem metas, tem que fazer metas curtas. Mas cuida bem dessa meta. Pra você dar o check. Daí o resultado vem. A gente se impressa, né? A gente tem o resultado, mas também tem que cuidar do resultado. E isso tá certo. Você não pode, cheguei no resultado, beijo, tchau. Não. Você tem que cuidar de tudo que você criou. E vai. Isso. E segue. É igual quando todo mundo fala assim, Cláudia, você é muito fitness, né? Até para a parte da dieta. Claro que eu tenho que fazer, né? A gente gosta de esporte. Às vezes você precisa ter algumas... ser um pouco regrado em situações para eu realizar aquele sonho, né? Mas, por exemplo, todo mundo fala, chega uma hora que você conseguiu o seu resultado físico, você vai lá e decai. Não é fácil fazer com que a peteca não caia. A vida fica muito chata também, exatamente. né? Aí também não... É isso que eu ia chegar. Seja fit, não seja chato, todo o equilíbrio, né? E leveza de enxergar, ressignificar algumas coisas. Cada um tem suas escolhas, né? E eu escolhi dessa forma. E eu vejo que é incrível, porque você atrai pessoas incríveis. Eu sou vislumbrada pelas histórias, pelas pessoas inteligentes, né? Por isso que eu falo, eu falo mesmo, todas as vezes que eu sou convidada, eu falo assim, nossa, eu tô com uma alegria de estar aqui. E é isso, porque isso atrai pessoas maravilhosas. Vocês acreditaram nisso? Mais ou menos também. Estou aqui. Alguém te convidou? Vão trazer, ajudar muitas outras pessoas da nossa Esse é o nosso foco. A gente tinha o foco de ajudar os nossos, né, pacientes. E a gente, como tem muitos amigos, né, e super bem entendidos em vários assuntos, nós somos, nossa, felizados demais. Porque nós temos, olha quantos amigos que nós temos que podem trazer muitas coisas boas. Não é todo mundo que tem esse tem tanto de amizade. Não vai em lugar nenhum. Os caras já vieram aí.
não é? Eu fico muito feliz de poder dar um pedacinho de mim nisso aqui, entendeu? E ajudar tantos colegas, tantos pacientes, porque essa inspiração, né? Eu acho que a gente tem que participar, se doar e participar também. E ver, a gente enxerga tanto nos pacientes quanto nos colegas também. A gente enxerga que está plantando a sementinha, A né? gente podia pegar uma prova de 5 km e nós 4 nessa prova. Eu Verdade, acho. né? Eu Verdade. topo. E fazer as Vamos. Ia ser legal pra 5 caralho. quilômetros Vamos só, fazer uma daqui prova ali. de 5? Eu tô andando. Vamos, tudo. Vamos. A gente é um amigo meu. O Diego vai escoltando. Ia ser Pode legal a botar gente fazer a água pra gravação. gente, Pô, não ia tem ser bacana problema. isso aí. Sem problema. Não seria? Vamos fazer uma gravação dessa? Olha Topa? só. Desafio. Olha, se quiser ir Desafio. na prova de corrida aí, ó. Mas dá um tempinho também, né? Também não é pra semana que vem que tem que organizar. Ah, tudo maravilhoso, super top. Você viu quantas analogias tem? Quantas coisas pra falar? Agora, será que vocês não fizeram uma pergunta pra mim? Mas Eu é posso que, falar de ué. uma coisa? Pode? Você pode. Deve? Legal? Claro. Imagina, se precisar perguntar se pode falar. Ah, posso falar Imagina. continuando Não a se acanha, não se acanha. Pode falar, tranquilo. Não tem problema com falar, não. Porque sabe que aconteceu uma coisa incrível O também. que aconteceu? É o seguinte, esse moço... Não, aí não é incrível. Aí não. Aí não. Aí corta. Quer ver como que ele corta. acreditou em mim? Aconteceu uma coisa incrível, apontou para Tá Alexandre. vendo? Não, Tá corta isso aí. vendo? Tá vendo? Olha lá, foi assim, é a corrente do bem, né? Corrente do bem, corrente do bem. Tem os percalços. Ah, tem, é. Ah, vamos contar depois, então. Não pode contar. Não, nos bastidores a gente vai. Não, Isso, conta essa, depois. conta essa. Tem que contar dele. Fala uma coisa boa que ele fez, pelo amor de Deus. Nós vamos lançar um consultório dentista que corre, temático. Oh, temático. E Vai ter uma esteira lá? você não vai Não, ter se esteira. a gente corre, tem que ter uma esteira. Senão não é que corre. Boa ideia. Eu não tinha pensado. Mas se o dentista que corre, não foi uma ideia magnífica minha, não. Era meio que básico dentro do tema. Não dá ideia, que ele é cheio das ideias. Mas é o dentista que corre. A gente põe uma Deixa esteira ela- na deixa ela sua- contar na como é que sua foi. clínica. Mas o meu Tira é a porta Você é de chumbo e põe a esteira. Você é muito chique. Não, mas não é pra pôr problema. Conta, não, qual que é o né? projeto? Pode contar? Ou não pode ainda? Pode. Então conta. É que foi uma coisa... Por isso que eu falo, ó. Eu sempre faço o caminho do bem, o honesto, sincero. Os dispostos se atraem mesmo. E eu conheci o Alexandre, né? Na verdade, foi desde aquele do espaço da Dental, né? E daí ele teve uma ideia de fazer um consultório temático. Uma coisa totalmente diferente, né? De ideias. Aí eu jogo um pouco o bastão para você. Fala aí você. Eu achei incrível. A gente vai pensar fora da caixinha. É um projeto que a gente... Achei meninas enchendo a bola aqui, né? Não. Mas assim, é um Deixa eu falar do projeto. projeto. É um projeto que a gente colocou até tá no meu Instagram, né, na temática que era do Papaléguas, né? Como ela é odontopediatra, tem toda essa dinâmica, né? A gente fez toda uma comunicação e realmente é trabalhar a temática da corrida, né? Da velocidade e voltar da criança. E ainda hoje nós tivemos uma reunião, né, com um colaborador meu, Marcelo, da Mars, e ele me sinalizou em algumas questões, né, de royalty, como que é o... Vai botar o papalégua sem pedir lá, né? Isso, não, umas tem curiosidades, você vai umas aprendendo. curiosidades e tal. Ele falou, ó, você pode usar uma temática de corrida, mas dessa forma. Então a gente só está mudando um pouco a parte Foi o visual. papalégua com bigode, dá uma No mascarada. entanto que o consultório já foi, o piso já está colocado, a cadeira já está montada, já colocar a iluminação. Agora, na semana que vem, monta-se todos os armários coloridos, toda a parte a imagem digitalizada, né, da figura, né, aí do que a gente está abordando, da corrida, no perímetro do consultório. Então vai ficar um consultório muito legal. Vai ter E é assim, gentilmente cedido, né? Aí eu tenho uma grande amiga minha que é a Kenny, que é da SP, e ela alocou um espaço da sala para ela, né? E como ela é É corredora também. ela é corredora, e ela agora está indo para Sorocaba, ela vai montar essa sala lá, entendeu? Para realmente ter toda essa parte de odontopediatria trabalhada lá em Sorocaba. Como ela é muito forte lá na cidade dela, e só que Sorocaba é um mercado muito amplo para ela vem agora realmente para agregar lá com eles. Entendeu? Projeto Mas vai ficar bonito. muito diferente, é uma Ideia legal. temática, um conceito bem diferente da sala, entendeu? Não tem limite, né? Entendeu? Não tem limite. E a gente faz brincadeira de criança, né? Que é a corrida. Que era para assimilar isso, né? Fazer uma coisa mais lúdica. Por isso eu falo assim, boas ideias, gente boa, só vem para somar e ter resultados bacanas, né? Pensar fora da caixinha, fazer a diferença, animar as pessoas. Eu acho que não adianta, né? Se não tem troca, a gente não tem sentido.
trabalho, tudo. E é gostoso, não é? Dedicar. É o fazer transbordando amor, né? Isso. Ah lá. Agora, uma coisa que eu acho que foi engraçado, porque quando eu fui apresentar para ela não tinha a mínima ideia. Nossa Senhora. Né? Chorei um Eu monte. fui lá ver, né? Ia ser no endereço antes. Aí, outras questões, ela acabou realmente escolhendo Sorocaba. Ela não tinha ideia de como que ia ser. Quando eu apresentei para ela, foi totalmente porque eu liguei a corrida. E é onde eu fui para Papaléguas, com as coisas. Claro que agora a gente está mudando um pouquinho a temática, mas está dentro do que é o... Não vai ter problema com royalties, com essas coisas, né? Então a coisa vai ficar... mas Nem fala muito- mais Papalégua, fala Tata... Mimi. Muda o nome. Entendeu? Mimi. Muda o nome. Ele imita Vem todas. novidades, né? Né? Vem novidades. Vem novidades, Pra né? motivar as outras pessoas também. Pra fazer seus cantinhos diferentes, né? Paciência, a gente merece. Aquilo que eu falo, a gente ama. né? A estrela daqui hoje é ela. Mas só para pegar, consultório tem que ser diferente. Como eu tô. Né? Um projeto. No meu né? também. Fazendo o seu projeto agora do consultório também. Consultório dele. O meu tem... Cada um tem uma história, Mas né? eu acho que no consultório tem dele esteira. a gente O meu deveria tem tirar a itens porta de diferentes, chumbo que e não colocar a existe. esteira. Para ele Mas correr é um todos item os dias. diferente. Né? Eu tenho itens diferentes no meu conselho. Colocar a bike dele Eu lá. entendi. Entendeu? Colocar. Ninguém tem o que eu tenho lá, tipo, na porta. Eu falei, Bom, a 15 gente anos. pode já passar no 10 anos, a gente pode dar 15 um up anos nele. de Vamos- azar, vamos entendeu? dar Ele uma- vai lembrar uma- daqui 15 anos isso aí, a porta. Você vai, dorme com essa, vai que é E ele, ó, tua. nesse ramo aí, ele é conceituado. Todo dia vem um aqui e eu falo, você tem porta? Não, só eu. Você fez a Eu pergunta hoje perguntei pra umas mim. 50 vezes. É. Ele fez a pergunta pra mim também. Ele mandou tirar a porta lá e colocar no seu consultório. Ele falou para mim hoje. Você fez isso, Não, cara. não Você, falei, mas se eu, quiser, eu eu não acho tô que você é usando meu muito, amigo, não. não? Assistam aquele episódio. Tem que falar pro pessoal qual é o episódio que Não, ele fala em todos. Não. Não, Não. quando É, eu eu lembro, assisto, é só quando verdade. eu lembro. Detalhe. É verdade, eu Em assisto. todos os episódios ele fala da porta. Não vou falar mais desse negócio. Desde quando. Eu acho que nós gravamos assim, meia dúzia antes Cara, do mas Ale. eu só pergunto. pra saber Nesses se ele não tem, falou. pô. Não, nesses ele falou. Ele falou, acho que ele falou. E mesmo assim, o Ale veio, ele falou. Todos ele fala. Todos. Eu só quero saber. Falando um pô. paquezinho. Não é? Não Eu é? acho, Diego, o dia que nós. Tem uma mágoa. Mágoa? No dia. Olha só. A piada que é boa. No dia que nós fizermos a gravação dos 5 quilômetros, nós vamos correr. Nós vamos fazer a gravação. Vamos Vai ser lá. legal, vai ser bacana isso aí. Isso é um né? pacto. A gente põe a Aqui. música do Rock Balboa. Nossa. Essa é a marra que Tem a música de fundo aí pra jogar aqui? Põe Tem? essa. Então você canta, não Você vê precisa umas jogar. corridas ali num lugar legal, sei lá, pra... Vamos Vem pra São combinar? Paulo, venho fácil aqui pra São Paulo. É, vamos fazer uma dessas assim, vai ser Super legal. top. Eu super agradeço você ter vindo aqui hoje. legal. Foi bem Amei motivacional. a sua Muito visita. obrigado. Amei, Esse dá pra ter amei. aqueles motivacional, sabe? Vou te procurar, não vou te procurar, a gente vai trocar figurinha. Agora as duas estão assim, ó. É, agora Não, sim. mas isso é bacana, pô. Pô, isso tudo bem. Vocês são parceiros, a gente faz toquinho também. Fique Exatamente. tranquilo. Sem problema, cara. Parabéns pela piada. Depois de 25 anos, você fez uma muito boa. Nossa, que ela foi. Foi boa, foi boa. Foi massa. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada a Obrigada. vocês por tudo, viu? Um agradecimento a Nix Travel. Saiu daqui, saiu da TV, mas volta, Mas volta, passou o Nix. tempo todo aí, pô. Né? Robson, meu parceiro. Pessoal, não Em se breve, esqueçam. Novos patrocinadores. Exato, não se inscreva no nosso canal, dá o like, ativa o sininho. Muito assunto bom pra vocês. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, 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 gente. Obrigada por tudo. Caraca, foi bom.